XXXTentacion foi um cantor e compositor norte-americano que teve uma vida rodeada de polêmicas. Foi preso 9 vezes entre os anos de 2013 e 2017. Começou sua carreira musical literalmente dentro de um centro de correção para jovens quando tinha apenas 15 anos de idade. Teve uma infância cheia de adversidades e uma juventude consequentemente afetada. Sejam muito bem-vindos ao canal A Lei das Bruxas. Se puder, já deixa o like, se inscreve e vamos para a história. Joseph Duane Ricardo Onfroy nasceu em 23 de janeiro de 1998, na cidade de Plantation, na Flórida, Estados Unidos. Filho de Cleópatra Ereta Drina Bernard e Duane Ricardo Onfroy. O Joseph, que o mundo conhece hoje como XXXTentacion e que a partir daqui chamaremos de X, passou a demonstrar um comportamento diferente que chamou a atenção da família logo depois do divórcio dos pais, quando ele tinha apenas 2 anos. Apesar do divórcio, o pai de X era sempre muito presente, mas isso acabou mudando quando ele pegou 10 anos de prisão e não pôde mais ver o filho como antes. Quando levado para profissionais, foi confirmado que X sofria da condição de bipolaridade. Algumas situações na vida de X podem ter afetado ainda mais o modo como ele se comportava, como o fato de crescer vendo sua mãe trabalhar como stripper, coisa que ele mesmo comentou posteriormente não ter sido fácil para ele, ou presenciar um homem tentando atacá-la quando ele tinha apenas 6 anos. Além disso, existem suspeitas de que X havia sido abusado sexualmente em algum momento de sua infância, e supostamente ele teria encontrado o corpo de um tio que havia cometido suicídio. Na escola, o comportamento dele também não era muito bom. Se envolvia em problemas tanto com os colegas quanto com professores, além de cometer roubos, se envolver com drogas e portar armas. Ele sempre foi interessado por música e pensava em seguir carreira. A mãe, Cleópatra, tentou fazer então um acordo com o filho. Ele deveria se comportar na escola, tirar boas notas e respeitar os professores e colegas. Em troca, ela o levaria para o estúdio de gravações durante os finais de semana. Mas X não seguiu o acordo e continuou com um comportamento difícil tanto na escola quanto nas ruas, e acabou parando em um centro de detenção juvenil em 2013, quando ele tinha apenas 15 anos. E foi no centro de detenção juvenil que, de fato, começou a sua história na música. Foi lá que ele conheceu o Ski Mask da Slump God, apesar de outras fontes afirmarem que, na verdade, os dois se conheceram no ensino médio. Ski Mask é um rapper que seria parceiro na música e também melhor amigo de X. Ski Mask relata momentos na detenção que viveu junto com X, como a vez que X agrediu um outro preso que encarava ele enquanto ele trocava de roupas. Quando saiu da detenção, ainda em 2013, decidiu largar de vez os estudos e focar na carreira musical ao lado de Ski Mask. A palavra em espanhol tentación, no seu nome artístico, vem do sentimento de tentação que o cantor enfrentava de se envolver com crimes. A música era então um porto seguro contra isso. As primeiras músicas foram lançadas em uma plataforma que era muito usada pelos jovens desde 2007. Foi a partir dessa plataforma que as músicas de X passaram a ficar bastante conhecidas e o jovem passou a fazer sucesso entre crianças, outros jovens e até mesmo adultos, que se identificavam com as letras das canções. Em 2015, X começou o coletivo Members Only, que contava com o trabalho de vários rappers. É dito que a personalidade de X tinha diferentes lados. Quem conviveu com X em algum momento da vida diz que não só por meio de suas músicas, mas também através de curtas conversas, ele tinha uma habilidade incrível de fazer a pessoa se sentir melhor ou sentir-se mais forte para continuar trilhando as batalhas da vida, etc. Mas por outro lado, X foi alvo de polêmicas e sérias acusações. Era comum ver ele de muito bom humor e em seguida agindo de maneira temperamental e descontrolada. Como dito antes, ainda muito novo, o cantor foi diagnosticado com bipolaridade, uma condição que se caracteriza justamente pela mudança extrema do humor. Ele se envolvia em muitas brigas físicas e muitas dessas brigas foram filmadas e podem inclusive ser facilmente vistas na internet hoje em dia. Uma das brigas do rapper foi para defender uma garota chamada Geneva Ayala em 2014. Na ocasião, o namorado de Ayala tinha postado uma foto ilícita dela sem a sua permissão. X não a conhecia, mas brigou a socos com o namorado dela.
Depois disso, X e Ayala começaram a namorar e foi um namoro que durou 2 anos. Ayala não teve uma vida muito fácil, ela foi levada para morar com seus avós quando tinha apenas 2 anos. Depois, aos 12, voltou a morar com a mãe e aos 16 ela foi expulsa de casa para que a mãe pudesse morar sozinha com o namorado e com o filho que estava esperando. X e ela se identificaram um com o outro logo de cara. Ambos tinham um sentimento forte de solidão. É dito que o namoro dos dois era turbulento e tóxico. Eles brigavam com frequência. E a primeira briga, onde supostamente X teria demonstrado um comportamento agressivo, quebrando o celular de Ayala no chão e dando um tapa em seu rosto, aconteceu com apenas 2 semanas de namoro. Uma antiga namorada do produtor de X, na época, alega que em uma das brigas era possível perceber que dentro do quarto onde o casal estava, parecia que X estava agredindo Ayala e que pelos sons que se ouvia, era como se ele estivesse afogando ela na banheira para abafar os gritos dela na água. Foi dito que além disso, era comum ver hematomas pelo pescoço e pelo rosto de Ayala. No verão de 2016, X foi preso por invasão de domicílio à mão armada e agressão com arma mortal a um homem chamado Dylan Tablas. Esse homem foi empresário dele e de Skin Mask no início de suas carreiras, e também fazia parte do coletivo Members Only. X ficou 6 semanas na prisão. Ayala, nesse meio tempo, ficou morando com os amigos do cantor e acabou traindo com um deles. X pagou $10.000 de fiança e foi solto. Ele pagou todo o tratamento de Tablas, que concordou em retirar as acusações contra ele. Disse que X ficou sabendo da traição de Ayala, mas concordou em perdoar. Porém, ela alega que ele não agia como se estivesse perdoado, continuando as agressões contra ela. Ela alega ter engravidado dele e que também sofreu agressões físicas de X mesmo estando grávida. É dito que certa vez ela foi espancada tão violentamente que ficou com a órbita do olho, nariz e mandíbula fraturados. Além disso, o cantor a ameaçava de morte com frequência. Os amigos que estavam na casa com o casal quis levar ela ao hospital, mas é dito que X não havia permitido e a deixou em um quarto durante 3 horas. Mais tarde naquele dia, enquanto ele se entretia em um jogo de videogame, ela teria dito que ia preparar algo para o jantar, abriu a geladeira que dava para ser vista de onde X estava, deixou a porta aberta para que ela pudesse rastejar e abrir uma porta lateral e fugir. Ela chegou a postar fotos em suas redes sociais dos resultados dessas agressões e foi até a polícia para abrir um boletim de ocorrência contra o cantor. Ela recebeu inúmeras ameaças de fãs, suas redes sociais foram hackeadas e ela diz ter sido perseguida a caminho do trabalho diversas vezes. Os fãs diziam que ela estava arruinando a carreira de X. X, por sua vez, alegava que Ayala tinha sido atacada por pessoas desconhecidas e por algum motivo estava colocando a culpa nele. Mas em uma gravação inédita datada do dia 6 de outubro de 2016, que só foi publicada meses depois da morte do cantor, ele confessa para alguns amigos ter agredido e ameaçado de morte Ayala por ela ter traído ele. Until I started fucking her up. Now she's scared. Like really scared for her life, which I understand. You know what I do, people. All of them know. She knew that. She's seen the shit. So she's scared. She thinks I'm gonna kill her. Em 2018, enquanto o julgamento de abuso doméstico contra Ayala pairava sobre sua cabeça, X começou a namorar uma moça chamada Genesis Sanchez, que conheceu em uma festa de aniversário de um amigo. Passaram a morar juntos em Parkland, Flórida. O cantor Drake e X tiveram intensos desentendimentos. No ano de 2015, o cantor Drake estava no top 1 dos maiores rappers do momento. Em dezembro do mesmo ano, X fez grande sucesso com a música Look at Me, canção que mesmo depois de 2 anos estaria no top 100 da Billboard Hot. A rixa entre os dois começou supostamente porque Drake teria usado em sua canção chamada KMT características idênticas à canção de Look at Me. X fez alguns posts no Twitter se referindo a Drake, dizendo que ele queria dar uma de inocente depois de fazer o que ele fez e que ele não teria sido nem o primeiro nem o último a ser roubado por ele. E termina dizendo que dinheiro não compra respeito. A partir daí era comum ver X em suas redes sociais atacando a Drake. Drake, por sua vez, não se manifestou muito nas redes sociais, mas escolheu fazer isso através das suas músicas, inclusive continuou fazendo seus ataques mesmo depois da morte de X.
X estava com 20 anos, estava enfrentando mais de uma dúzia de acusações criminais, além das alegações de violência doméstica contra sua ex-namorada Ayala. Ele estava prestes a lançar seu novo álbum, Bad Vibes Forever, e esperava ansioso e com esperança e disposição pelo nascimento de seu filho com a namorada Genesis Sanchez, que estava grávida de 2 meses. Cleópatra, mãe de X, disse que dias antes ela havia percebido que o filho não parecia bem mentalmente. Ele inclusive não conseguia dormir havia algum tempo. Desde o início do ano, X estava tentando cuidar de si mesmo, física e psicologicamente falando. Estava buscando formas de lidar melhor com o transtorno bipolar que ele tinha. Cleópatra também revela que o filho tinha um certo fascínio pela morte e que falava dela desde quando tinha 15 anos. Ela disse sentir que era o jeito dele de preparar ela para quando ele morresse. X havia decidido comprar uma moto, não porque precisasse, já que ele tinha mais de uma na garagem de sua casa, mas como uma forma de preencher um sentimento enorme de preocupação que estava tendo ultimamente. Então, em 18 de junho de 2018, segunda-feira, em Deerfield Beach, Flórida, X e um amigo que deveria vir dirigindo o carro se ele decidisse comprar a moto, entraram em uma concessionária de automobilismo buscando por uma moto que o agradasse. 2 homens entraram na loja logo em seguida e passaram a observar o cantor, que decidiu não comprar a moto. X e seu amigo então pegaram o carro e quando estavam saindo da loja, um outro carro parou na frente do seu, impedindo-o de prosseguir. Os 2 homens que estavam na loja saíram de dentro do carro, enquanto um terceiro que estava no volante os esperava. Eles se aproximaram do carro de X em uma aparente tentativa de roubo, exigiram a corrente do pescoço dele. Quando o X começou a lutar com os homens, ele foi baleado e os ladrões levaram a bolsa contendo $50 mil que X havia sacado para pagar a moto. Seu amigo conseguiu fugir. X foi declarado morto às 14 horas. Os homens envolvidos na morte do cantor foram reconhecidos como Michael Boatwright, de 28 anos, Trayvon Newsom, de 24 e Dedrick Williams, de 26. Horas depois do assassinato, os homens tiraram fotos segurando as várias notas de dinheiro que pertenciam a X. O quarto homem, chamado Robert Allen, de 25 anos, também se declarou culpado de assassinato em 2º grau em 2022 e testemunhou para a acusação contra os outros 3 homens. Os promotores alegaram que Boatwright foi o responsável pelos 3 disparos que atingiram o pescoço de X e tiraram a sua vida. O cantor Aubrey Graham, o Drake, também foi convidado a depor pelo advogado de defesa, já que a notícia de que ele estava envolvido foi espalhada, mas nenhuma evidência ligou o cantor Drake ao caso. No dia 20 de março de 2023, em uma segunda-feira, os 3 homens, William, Newsom e Boatwright, foram condenados por assassinato em 1º grau e roubo com arma de fogo e condenados à prisão perpétua. Allen, por sua vez, recebeu benefícios por ter se declarado culpado e por testemunhar contra seus 3 amigos. O juiz Michael Usen o sentenciou a 7 anos de prisão com crédito pelos 5 anos que ele já havia passado na prisão do condado de Broward. Sua saída é prevista para 2025 e passará 20 anos em liberdade condicional. Existem pelo menos 3 teorias nas quais algumas pessoas acreditam ser verdade. A primeira é que X teria encomendado a própria morte porque não queria ser preso novamente. Ele foi preso 9 vezes entre 2013 e 2017. Se condenado pelos crimes que estava sendo acusado, ele cumpriria 20 anos de prisão. No dia 16 de junho de 2018, seus advogados o aconselharam a se entregar para ser julgado por corrupção de testemunhas. Em uma conversa com sua mãe, ele falou sobre ter pensado em fugir. Uma ideia nada conveniente pelo fato de ele ser uma pessoa conhecida, famosa, além também das tatuagens no rosto. Daí a teoria de que no desespero ele mesmo teria encomendado a própria morte, fazendo parecer com que foi apenas um incidente infeliz que lhe havia acontecido. Essa teoria foi fortemente ligada a muitos dos comentários que X sempre fazia sobre suicídio, morte e vida, como por exemplo, abre aspas, cheguei a um ponto na minha vida em que há muitos obstáculos mentais. Você não conhece a dor. Fecha aspas. It's one of those days where you realize nothing fucking matters. One of those days where you feel like driving off a bridge. Am I really quitting? Yes, I'm quitting. I don't know for how long, but I'm just not gonna make music right now. I mean, it's just been that my mind's been fucked up. My mind has been somewhere else.
Drake também foi ligado às teorias da morte de X, porque, como já explicado anteriormente, os dois eram inimigos na indústria musical. O que fez dar início a essa teoria foi uma postagem de X feita no story do Instagram, na qual ele dizia, abre aspas, se alguém tentar me matar, foi Drake. Fecha aspas. Mais tarde ele excluiu a postagem e alegou que a sua conta havia sido hackeada. Supostamente X sabia que estava prestes a ser morto. Falou sobre sua trágica morte algumas vezes para os fãs, principalmente por meio de lives. Worst thing comes to worst, I fucking die a tragic death or some shit and I'm not able to see out my dreams. If I'm gonna die or ever be a sacrifice, I want to make sure. And if I end up getting shot and killed for what the fuck I'm doing, that's everybody will get a death that is deserving. Everybody will get a life that is deserving. Everybody, you will get what the fuck you deserve. Karma. O enterro de X foi realizado no dia 27 de junho. Seu filho nasceu 7 meses depois. Se você chegou até aqui, deixe um like, se inscreve e faça algum comentário. Te vejo na próxima. Até mais.